Olá pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre análise combinatória. Vamos ver? Um pai, uma mãe e seus filhos resolveram comemorar o aniversário do filho caçula com um jantar em um restaurante. Eles reservaram uma mesa circular com 5 cadeiras idênticas, distribuídas igualmente ao redor da mesa, e irão sentar-se de modo que o pai e a mãe fiquem em cadeiras vizinhas. De quantas formas distintas essa família poderá sentar-se à mesa? Bom, vamos considerar aqui então o pai representado pela letra A mãe representada pela letra B e os filhos representados pelas letras C, D e E. Como o pai e a mãe não poderão se separar, nós podemos então representá-los por um único objeto, A, B, e aí resta então a permutação circular de 4 objetos, o casal, pai e mãe e os 3 filhos. A gente sabe que isso é dado por 3 fatorial, 6 possibilidades. Mas o casal pode não se separar sentando-se na ordem pai-mãe ou então na ordem mãe-pai. Então esse valor 6 deve ser multiplicado por 2, portanto há 12 possibilidades, que é o que consta na alternativa B. É isso aí, pessoal. Gabarito, letra B. Olá, pessoal. Tudo bem? Próxima questão é sobre função afim. Vamos ver? O valor do desconto do imposto de renda no salário de um trabalhador é calculado a partir da tabela a seguir. A base de cálculo mensal diz respeito à remuneração bruta do trabalhador e a parcela a deduzir é descontada do imposto de renda, ou seja, não é contabilizada no valor final do imposto. O salário bruto é a remuneração mensal do trabalhador sem as deduções legais, ou seja, não é o valor final recebido. A quantia real recebida, que é o salário líquido, é o valor obtido após a dedução dos impostos. Qual função define o valor do salário líquido em real de uma pessoa cujo salário bruto X é superior a R$ 4.700? Bom, a gente analisa aqui a tabela. Quando o salário é acima de R$ 4.700, ele entra na última faixa, que é a faixa que está acima de R$ 4.664,68. Desse modo, se a gente representar por X o salário dessa pessoa, o imposto a ser pago vai ser dado por 27,5% de X, tirando a parcela a deduzir, que é de R$ 869,36. Assim, o salário dessa pessoa vai ser o salário bruto, que é X, menos a parte do imposto, que é 27,5% de X, a gente pode escrever 0,275X, tirando a parcela a deduzir, que é de R$ 869,36. Assim, esse salário vai ser igual a 0,725X mais R$ 869,36, que é o que a gente encontra na alternativa A. Muito bem, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra A. Olá, pessoal. A próxima questão sobre análise de gráficos. Vejamos. A tabela mostra a variação da poupança nos últimos 6 meses do ano de 2016. Considerando uma variação linear da poupança entre 2 meses consecutivos, qual gráfico melhor representa os dados da tabela? Bom, aqui nós temos os dados da tabela. Repare que de julho para agosto há uma queda, de agosto para setembro sobe bastante e que setembro é o mês mais alto. De setembro para outubro há uma queda que fica quase no mesmo patamar de agosto, mas é um pouquinho menor. De outubro para novembro não há uma queda, há uma ligeira subida na realidade, mas que comparativamente a agosto ainda é uma pequena queda. E de novembro para dezembro há uma queda de novo. De fato, esse gráfico aqui, referente à alternativa D, repara que de julho para agosto houve uma queda, de agosto para setembro foi uma forte alta, em que setembro indica o maior. De setembro para outubro houve uma queda que fica quase no mesmo patamar de agosto, uma ligeira subida em relação a novembro e uma queda também em relação a para dezembro. Portanto, esse gráfico da alternativa D é o que melhor reflete os dados da tabela. Muito bem, resposta da questão, alternativa D. Olá pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre geometria plana. Vamos ver? Um azulejo decorativo possui formato quadrado,
Com as medidas indicadas na figura, as áreas em cinza são quadrados de área equivalente. A região branca desse azulejo tem área em centímetro quadrado igual a... Bom, repare que esse azulejo tem o formato quadrado, então nós vamos ter 25 mais 25 mais 18, portanto, o lado desse azulejo é de 68 centímetros, e a área branca equivale à área do azulejo, que é 68 ao quadrado, menos os 5 quadradinhos em cinza. Cada um tem área de 25 ao quadrado, já que é um quadrado de lado 25. Portanto, essa área vai ser igual a 4.624, que é 68 ao quadrado, menos 3.125, que equivale a 5 vezes 25 ao quadrado. Portanto, essa área é de 1.499 centímetros quadrados, que é o que a gente encontra na alternativa C. Então é isso, pessoal. O gabarito foi a letra C. A questão fala sobre uma das formas de combate a insetos transmissores de doença, que é o fumacê, a liberação de agrotóxicos, no caso de inseticidas, ao longo do perímetro, da região que está sendo atacada por esse inseto. Essa é uma técnica muito utilizada para combater o Aedes aegypti, o principal transmissor de doenças, de vírus que causam doenças como a dengue, a zika e também chikungunya. Esse fumacê, ele consiste em inseticidas que combatem o inseto na sua forma adulta, não sendo eficaz, portanto, nas larvas. Quais os riscos que essa técnica traz? Depois de um tempo, o uso contínuo do fumacê, do inseticida, ele pode selecionar as espécies resistentes, promovendo assim uma ineficácia do fumacê. Então, devido à seleção dos resistentes, esse inseticida não vai ter mais ação sobre essas espécies que foram se multiplicando e a técnica torna-se ineficaz na prevenção dessas doenças. Portanto, a questão pede no enunciado o emprego de inseticidas mencionado no texto para o combate ao Aedes aegypti é bastante criticado no meio científico, pois pode selecionar variedades resistentes ao inseticida dentre as populações de mosquitos. Alternativa B. Resposta correta da questão, letra B. O texto base da questão fala sobre o consumo do pó da casca de ovo. A casca de ovo, ela é rica no mineral cálcio. Cálcio, que é um sal mineral que participa da formação de ossos e dentes e também tem importante participação nos processos de coagulação sanguínea e também das células, constituição das células nervosas e musculares. Com base nisso, o consumo do cálcio, ele torna-se importante ao longo de todo o processo vital do ser humano. Esse cálcio pode ser conseguido por meio do uso da farinha da casca de ovo, como também de alimentos derivados do leite e também vegetais de cor escura. A ingestão do cálcio é importante para evitar a fragilidade óssea, e essa fragilidade óssea, com o tempo, leva a problemas de saúde como a osteoporose. De acordo com o texto, o enunciado da questão pede a ingestão do pó da casca do ovo mencionado no texto está relacionada à redução da incidência de fragilidade óssea, alternativa C. Resposta correta da questão, letra C. Olá, pessoal. Vamos agora resolver uma questão que vai tratar do assunto química ambiental, mais especificamente as usinas termoelétricas. Vamos ao enunciado, então? Fala assim: algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem têm potencial para exercer impactos negativos ao meio ambiente. O esquema a seguir representa uma usina termoelétrica, que é uma das fontes energéticas que agridem o meio ambiente. Então, a gente observa aí o gerador de energia, as turbinas, o condensador, a utilização da fornalha, vapor d'água, caldeira e a liberação de gases poluentes, certo, pessoal? E, continuando, a questão diz: a crítica ambiental associada ao uso das termoelétricas está relacionada a... Item A, reutilização da água do esquema. Ora, se houvesse reutilização, não haveria críticas ruins, tá certo? Portanto, item A não está de acordo. Item B fala da queima de combustível na fornalha. É justamente já uma opção a ser identificada pela gente, porque se vamos ter combustível, a parte fóssil aí, é ele mesmo que vai dar origem àqueles gases poluentes que nós vimos há pouco no enunciado ali na figurinha, tá certo? Portanto, pessoal, a opção B já é a nossa opção correta. Obrigada.
A questão fala sobre o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera ao longo do tempo, desde os tempos de Darwin até atualmente. Sabemos que a liberação de gás carbônico na atmosfera ela é importante para a formação da camada que permite o controle da temperatura, que é chamado de efeito estufa. No entanto, com o uso de combustíveis fósseis, que foi aumentando à medida que a população humana foi evoluindo, foi melhorando suas tecnologias, essa concentração de gás carbônico foi aumentando e o efeito estufa passou a ser aumentado, passou a ser prejudicial, porque a temperatura na Terra começou a subir acima dos níveis suportados pelos seres vivos, causando o problema do aquecimento global. Esse aumento do gás carbônico, devido ao uso de combustíveis fósseis, se deve ao uso do carvão mineral, dos derivados do petróleo e também do gás natural. Esses elementos foram produzidos há muitos anos, milhões de anos atrás, a partir da decomposição de seres vivos que viveram no passado e ficaram estocados nas rochas sedimentares que foram se formando ao longo do desenvolvimento do nosso planeta. Portanto, a questão ela tem como enunciado as grandes quantidades de carbono às quais o texto se refere, que antes estavam estocadas na litosfera, estão sendo liberadas para a atmosfera por meio do uso dos combustíveis fósseis, letra C. Resposta correta da questão, letra C.